Bom, agora nós vamos começar, pessoal, uma parte talvez menos importante dentro do treinamento de força, que é a parte de análise cinesiológica, né, dos movimentos, tá? E dos exercícios da musculação, né? E nesse sentido, né, eu vou usar umas imagens aqui que são diferentes das imagens que eu posto no Instagram, quando eu falo de músculos, porque ela é mais didática, tá? Ela já vem escrito o nome dos músculos, como você pode acompanhar nesse primeiro slide aqui, ó. Vem a imagem, né? Eu coloquei para você o nome do exercício, e aí vem os nomes dos músculos. Então eu acho ela mais didática para te passar ela. E eu escolhi as imagens desse livro aqui, ó, que é o livro do Frédéric Delavier, tá? Que é o livro Guia dos Movimentos de Musculação, tá? Uma abordagem anatômica, tá aqui o autor, Frédéric Delavier, tá? Da editora Manoli. Esse meu aqui é a primeira edição, então ele é antigão, primeira edição desse livro é de 2000, né? Então eu vou usar porque as imagens são como você está visualizando aí no slide, tá? Umas imagens cinzas com o músculo motor primário em destaque, tá? Existem outros livros que têm essa mesma pegada aqui, né? Também falando de musculação. Tem o do Evans, Nick Evans, também faz a mesma coisa. Guia dos Movimentos de Musculação, também uma abordagem anatômica. E para quem tem interesse, a Manoli tem uma coleção enorme. Por exemplo, eu tenho esse outro livro aqui, ó, também com a mesma vertente, Anatomia do Alongamento. Aí aqui dentro vem os desenhinhos bonitinhos também, né, falando qual é o exercício, para alongar qual músculo, e em destaque, né, um quadrinho com o músculo e as informações do movimento. Tem vários, tá? Anatomia da corrida, então quem quer trabalhar com corrida, por exemplo, também da editora Manoli, Anatomia da corrida, também faz a mesma abordagem, tá? Também trabalhando aí quais músculos atuam, exercícios para trabalhar e melhorar a corrida, né? Melhorar a estabilidade articular para evitar lesões, por exemplo. Outro livro que fala de musculação também, de exercício, na verdade, né? Anatomia do exercício, também da editora Manoli. Ele não fala de exercício específico, ele usa vários, né? Olha aí, ó, um cabo crossover, tá? Então ele traz vários exercícios de musculação, aí traz o desenho, né, do garotinho aí fazendo, e traz o desenho anatômico para você visualizar os músculos que estão em ação e tal. Tem anatomia do corpo em movimento, né? Também da editora Manoli, anatomia do corpo em movimento. Aí aqui fala de vários movimentos. Esse é o mais fraquinho deles, tá? Esse é o mais fraquinho. Tem anatomia da yoga, anatomia do pilates, anatomia da musculação, anatomia do ciclismo, anatomia da corrida de rua, anatomia da natação, tem anatomia do balé, da dança. Tem vários livros nesse sentido, mas eu escolhi o do Frédéric Delavier para tirar as imagens por ser mais didático, tá bom? Então, vocês vão ver essas imagens aí. Gente, livro nunca é demais, viu? Nunca é demais, tá? Tenham essa... Em vez de gastar dinheiro com balada, com não sei o quê, cara, se tá restrito o dinheiro, gasta o dinheiro com um livro que você não vai arrepender nunca. Você tá vendo aí as imagens que eu tô usando para dar aula para você no ano de 2020, foram tiradas de um livro que eu comprei no ano de 2000. Eu achei que eu não iria mais usá-lo, só estudei lá na época e pronto. Mas você sempre vai usar um livro. Sempre vai usar um livro, tá? Isso aí é fato. Então, nesse sentido, né, você tem aí uma imagenzinha bonitinha, toda em cinza, e o destaque do músculo motor primário para a hora que você for estudar. Isso está bem claro,
né, na hora do seu estudo aí, facilitar o seu entendimento. E também tem aí os motores secundários, por exemplo, esse aqui, ó, tá aí com o laser apontado aí, ó, é o músculo tríceps braquial, né, que é um motor secundário na imagem, tá? Então, o primeiro exercício aí que a gente vai avaliar hoje, que a gente vai estudar músculos do tronco, né, e a gente vai falar hoje de peitoral maior, né, um pouquinho de deltoide aí, só para entender o posicionamento do exercício. O primeiro exercício é o supino, né? Nesse supino você vai observar neste desenho aqui que eu estou grifando de verde, que o indivíduo está em um banco e este banco ele está paralelo ao solo, tá? Então é um banco horizontal. A gente tem o supino inclinado, que a cabeça fica para cima, o supino horizontal, que a cabeça fica no mesmo alinhamento do solo, e o supino declinado, que a cabeça fica mais abaixo do restante do tronco. Então, neste supino aí horizontal, você tem a cabeça, o corpo, todo no mesmo alinhamento, né, do solo, tá? Então, eles estão todos no mesmo alinhamento. Cabeça, tronco e quadril no mesmo alinhamento. E deveria ser assim, tá? Para que o exercício possa ser executado, então, de maneira eficiente. Existem alguns aparelhos que você faz o exercício com o corpo na vertical ou parcialmente inclinado, como é o caso desse segundo desenho menor que você vê aí, que eu passei um risco azul aí nele para você. Porque nesse exercício, o seu corpo ele fica verticalizado, então ele fica mais em pé, né? Um pouco inclinado. E aí o direcionamento do movimento é empurrar esta barra, né, para frente, tá certo? Então essa é a vertente. No tradicional supino, né, você vai empurrar esta barra para cima, como esta seta aí demonstra, né? Então a barra pode descer até tocar o peito, não tem nenhum problema, não tem necessidade, mas não tem problema. Para algumas pessoas pode apresentar problema essa barra tocar o peito, na maioria não. E você empurra essa barra para cima, realizando aí, então, né, o movimento de flexão do seu braço, né, no plano transverso, e extensão do cotovelo, né, até que essa barra, então, possa ficar completamente afastada do seu corpo. E o motor primário dele é o peitoral maior. Esse exercício, praticamente, não existe dúvidas das pessoas quando analisa ou executa este movimento, né? O problema que a gente pode ter, né, é, apesar, né, eu falei que eu estou usando do Frederic Delavier, pessoal, as imagens, apesar de estar usando imagens para fins didáticos, não é a melhor das imagens, tá? Então existem alguns erros nas imagens que levam a entender, né, erros de execução. Por exemplo, nessa imagem que você está vendo aqui, o tronco do indivíduo e a avaliação que a gente faz aqui, o ombro dele está abduzido em aproximadamente 90 graus. Observe aí para você ver, né? Então ele está com o ombro muito abduzido. Eu não sei se você consegue me enxergar, né? Até que ponto você consegue me enxergar aí. Mas quando eu faço esse movimento, né, do supino, vou tentar ficar mais em pé na cadeira aqui. Quando eu faço esse movimento do supino, deitado, então se você estivesse me olhando de cima para baixo, né, não é interessante abduzir os braços, né, na altura do ombro. É interessante ficar com uma abdução de aproximadamente 75 graus, e não uma abdução de 90 e ficar descendo essa barra com essa abdução completa do seu ombro, e sim com uma abdução um pouco mais modesta. Então a angulação do meu tronco com o braço deve ser de aproximadamente 75 graus. Vem cá, filho.
Onde tá minha mamãe? A mamãe tá fazendo a Isis dormir, Não, tá? ela não tá lá, eu nem vi ela. Olha aqui, ela tá fazendo a Isis dormir. Então senta lá na sala, o papai tá trabalhando, tá Tá bom? bom. E aguarda um pouquinho que ela já vem. Combinado? Combinado? Tá? Obrigado, filho. Desculpe, pessoal. Então, por que, né, essa... Tô com medo. Então senta aqui no colo do papai. Eu vou pegar no iPad e já volto. Ai, ai, ai. Desculpe aí, pessoal. Ele é muito bonitinho, educadinho demais. A gente tá tentando. A gente tá tentando. Bom, por que não essa abdução, né, pessoal, em 90 graus? Porque eu vou comprometer as minhas estruturas articulares. Então, quando eu faço essa abdução a 90 graus, o trocânter do meu úmero, desculpa, o tubérculo maior do meu úmero, ele pode, né, fazendo esse movimento de abdução, ele pode comprimir estruturas no arco acromial, na escápula. Tá? Então, eu tenho a cabeça do úmero e a escápula. Então, quando eu faço isso, o tubérculo maior do úmero, ele pode apertar a bursa subacromial, por exemplo, o tendão do supraespinal, o tendão do bíceps braquial, ele pode comprimir essas estruturas, não acontece em todo mundo, né, mas em algumas pessoas isso pode acontecer, e essa compressão levar a um processo inflamatório, tá? Então a gente deve evitar isso em alguns momentos, para que a gente não comprometa, então, a saúde dos nossos alunos, né? A gente tem que preservar a saúde dos nossos alunos. Então, nesse sentido, seria interessante a gente protegê-los, né, de uma possível lesão. E aí, nesse sentido, né, vem essa indicação de você não realizar este movimento, né, com o seu braço todo abduzido. Se você observar essa imagem menor, né, eu também estou com uma abdução muito grande aqui, ó, né, da articulação glenohumeral, tá? De aproximadamente 90 graus. Isso pode ser feito com uma angulação um pouco menor, tá? A proteção da articulação do ombro, ela será muito maior, tá bom? Ah, Borginho, mas aí não vai trabalhar o peitoral maior como poderia? Trabalha do mesmo jeito, tá? Então, todos os trabalhos com análise cinesiológica e biomecânica dessa articulação ou desse padrão de movimento mostra pra gente que o músculo vai ser estimulado e trabalhado da mesma maneira, tá bom? Uma outra avaliação que a gente pode fazer neste movimento, tá? Se você observar este desenho aqui, ó, pessoal, se você observar, deixa eu pegar aqui e fazer um, peraí. Se você observar, vamos lá, Borginho. Vou ampliar esse movimento aqui, só pra gente ver um negócio aqui, ó. Eu quero que você dê ênfase à mão do sujeito, tá? Reparem que ele está fazendo uma pegada, eu ampliei aí a imagem dele para você visualizar isso. Repare que ele está fazendo uma pegada que a gente chama de pegada verdadeira. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui a barra, eu posso fazer a pegada da seguinte forma. Eu pego com os meus 4 dedos e o meu polegar passa por cima desses dedos. Essa é a pegada tradicional, é a pegada verdadeira, como ele está fazendo aí nesta barra. Tá bom? Essa é a pegada verdadeira. Eu tenho a pegada falsa, ou também chamada de suicida, que o polegar acompanha a pegada dos meus outros dedos. Essa é chamada de pegada falsa. Ou suicida por alguns, por quê? Porque a barra, ela não tem um travamento aqui, né? A barra, ela pode escorregar, tá? E pode, é possível acontecer um acidente.
Se você estiver com a mão molhada, escorregadia, a barra também, oleosa, isso pode acontecer se você não firmar os dedos aqui, ou se a sobrecarga estiver muito alta. Você tem uma pegada que é chamada pegada bulldog, que em vez de abraçar a barra com os dedos, eu coloco a ponta dos dedos na barra, chama pegada bulldog, em vez de abraçar a barra aqui com os dedos, eu coloco apenas a ponta dos dedos na barra, tá ok? Pegada bulldog. O bulldog é aquele cachorro que anda parecendo que está na pontinha dos dedos assim, né, com a mão viradinha assim, e ele anda parecendo que está encostando só a ponta dos dedos no chão. Por isso é chamado de pegada bulldog. Tá? E você tem a pegada que é chamada pegada em gancho, também chamada de hook grip. A pegada em gancho, eu primeiro abraço a barra com o meu dedão e depois eu abraço o meu dedão com os outros dedos. Né? É lógico que isso aqui é uma caneta. Né? Oi? Digita aí como é que escreve essa hook grip. É porque no CrossFit direto o coach fala. Lá usa isso, né? Hook grip. Hook grip. Tá? Beleza. Tem inclusive um hook gancho, pegada em gancho. Hook grip. Grip é pegada, né? Grip é o agarre, a pegada, e hook é gancho. Então é hook grip é pegada em gancho. É lógico que isso aqui é uma caneta, então eu tô abraçando meu dedão demais, mas normalmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a barra aqui e vou usar o hook grip, eu vou usar a pegada em gancho. Então eu vou passar o meu dedo primeiro e depois eu abraço meu dedo com os outros dedos que eu vou conseguir. Numa barra normal eu vou pegar com esses dois dedos aqui no máximo, tá? Um hook grip. Até o professor falava que essa pegada aí era dos RX, né? Dos caras mais profissionais. Eu tentei pegar, mas é muito difícil. Dói demais. É difícil, exige técnica, exige mobilidade da articulação do punho e exige mobilidade da articulação metacarpo-metacárpica do polegar e metacarpo-falângica do polegar. Então isso aqui, ó, eu tenho que estar com uma mobilidade significativa nesta articulação, tá? E em toda a articulação do meu punho, o máximo possível, tá? Para que eu possa, então, fazer esse movimento com a maior eficiência, a maior geração de força, porque a função dessa pegada é gerar força, tá? As outras pegadas não, mas essa função dela é gerar força, é a que eu gero mais força. Depois é a pegada verdadeira, e por último a pegada falsa, essa é a que gera menos força. Tá? Então, quando eu vou fazer um levantamento de peso olímpico, uma puxada, uma remada, ou eu uso a hook grip, ou eu uso a pegada verdadeira. Então, ou eu uso hook grip, ou pegada verdadeira. E o RX, né, Leandro, lá do CrossFit, ele ainda usa um strap, né? Ele ainda usa uma fita que é amarrada no punho, passa aqui na mão, ele enrola ela na barra, aí ele segura ela com o dedão e os outros dedos ainda amarram o dedão. Para quê? Na hora de puxar a barra, com uma carga significativa, essa barra não escorregar da mão. Né? Então, por isso é usada essa pegada em gancho. Né? Alguns marombas da musculação usam algo parecido, né? Eles usam gancho. Então vem um punho, uma munheca aqui, que o cara vem trava com velcro, e aí tem um gancho aqui de metal. Esse gancho de metal fica aqui. Aí ele faz o quê? Ele passa o gancho na barra e abraça a barra por cima do gancho. Então o gancho vai puxar o meu punho, né? Então o gancho está aqui preso na barra e esse gancho preso nessa munheca que eu coloquei aqui. Então ele acaba puxando o meu punho. A hora que o meu dedo falhar, eu consigo fazer o movimento sem ter que travar os dedos. Só que aí vem a diferença até mesmo estética entre esses marombas, né? E um cara do CrossFit. Aí você vai ver que o cara do CrossFit, os músculos de antebraço dele são muito desenvolvidos. E o marombeiro não, você vai ver o antebraço marombeiro, aquele antebraço fininho, em definição, porque ele usa um artifício para fazer a força que deveria ser do grip, que deveria ser da pegada. Então esse cara não tem força de agarre, ele usa um equipamento para fazer o agarre para ele, né? E aí acaba perdendo o trabalho isométrico dos músculos de antebraço, né? Aí ele vai lá e fica fazendo exercício de antebraço.
né? Fica fazendo exercício isolado para antebraço para tentar hipertrofiar os flexores de antebraço, os flexores de mão, na verdade, né? Os flexores de mão. Não é problema, tá? Não é problema. É uma abordagem que é feita dentro da musculação, sem problemas. Mas sem necessidade também, né? Sem necessidade também. Perde-se tempo fazendo isso, né? Você vai gastar ali, sei lá, 10 minutos para fazer um treino de antebraço, né? 10 minutos para você fazer um treino de antebraço, provavelmente. Treino bem feito, né? Então, aí, nesse sentido da pegada, pessoal, eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. A mão dele, ela está, a palma da mão dele está na horizontal e o antebraço está aqui, ó. Só que olha onde a barra está, ó. Olha onde a barra está descendo, ó. Foi muito. Olha onde a barra está descendo. Repare que quando ele pega assim, que ele faz a pegada verdadeira, ele segura a barra, e a barra, ela se apoia, mais ou menos aqui, eu não sei se você está conseguindo me visualizar aí, ela se apoia mais ou menos aqui assim, ó. Obrigado, Leandro. Ela se apoia mais ou menos aqui assim, ó. E o ideal seria que essa barra descesse alinhada ao eixo do meu antebraço, para que a dissipação das forças dessa carga fosse direcionada aos meus ossos de antebraço, e não sobrecarregando esses ossinhos aqui do meu metacarpo. Tá entendendo? É só uma questão de decomposição de forças. Isso pode dar dores no punho, abrir o punho do indivíduo lá, fala que tem um punho aberto, porque o retináculo dos flexores vai ser tão forçado que ele não suporta e rompe. Ou o cara vai ficar sentindo dor nesses ossos aqui. E aí o pior, né, das consequências disso. Já que eu não estou tendo uma decomposição vetorial de força adequada, dentro da análise física desse processo, né, a análise biomecânica disso, eu não consigo dispensar tanta força como eu poderia do meu peitoral. Se eu alinho a minha mão aqui, a barra desce alinhada aqui, eu vou ter uma decomposição vetorial que facilita o meu dispêndio de energia e a minha geração de força pelo meu motor. Tá? Então é só isso. Não é erro. Não é errado fazer essa pegada e ficar com a mão desse jeito aí que nem faz. Não é errado. Tá? Só são fatores que, quando eu chego lá naquele cara avançado, viu, Leandro? Lá no RX, vai fazer diferença. Tá? E como no supino eu vou empurrar a barra para cima, eu não preciso fazer força de pegada, eu posso usar até uma pegada bulldog ali, que a barra, olha só, não vai ficar apoiada aqui. Automaticamente, quando eu jogo o meu dedão para trás, o que eu faço? Automaticamente, quando eu jogo o meu dedão para trás, tá? Eu pego e jogo essa barra, eu tiro ela daqui e jogo ela para frente. Tá bom? O que promove o alinhamento correto da barra com o meu antebraço, tá? Ou o melhor alinhamento possível. Só essas as considerações quando a gente fala de supino, tá? A gente vai fazer isso na prática quando a gente retornar. Aí vem algumas discussões, né? Alguma dúvida nisso, pessoal? Tá tudo bem? Aí vem algumas considerações, tá? Fala, Cris. Não, ia falar que tá tudo bem. Aí é só não beleza. deixar o punho cair tanto, né? Pode Exatamente. Só... Exatamente. Tá? Só que aí, Cris, aí você vai ver uma coisa quando você for para a prática. Se você colocar uma barra dessa do supino aí, tá? Se você colocar uma barra dessa do supino e colocar muita carga, você não consegue fazer isso daqui, ó. A barra vai cair aqui em cima dessa articulação e vai forçar a articulação metacarpo-falângica do polegar, tá? Então, nessa pegada aqui, você não consegue fazer isso daqui. A barra vai apoiar demais aqui, ó, forçando a articulação.
Então, o que, que é o indicado no supino? Você fazer uma pegada falsa, que aí você joga a barra para cá, né? A barra vai ficar aqui assim, ó. Tá? Você nem precisa do polegar. Então, a barra não vai forçar essa articulação aqui para baixo. Ela vai estar apoiada nessa região da mão aqui, que a gente chama de região tenar da mão. Aqui é a região hipotenar e aqui é a região tenar. Então, ela vai ficar apoiada em cima da região tenar e hipotenar da mão. E você só segura ela para ela não escorregar para frente. Mas aí você consegue dissipar essa carga corretamente. Então, por isso, a indicação de uma mudança de pegada no supino. Mas só isso, tá? Não tem tanta relevância. Se eu pegar um aluno iniciante, se eu pegar um aluno intermediário, que trabalha com uma carga moderada, eu não vou ter esse tipo de complicação. Mas se eu pegar um cara do voleibol e ficar forçando essa articulação dele aqui, eu posso comprometer a prática dele do vôlei lá, da parte de articulação de punho. Mesma coisa o jogador de basquete. Se eu ficar comprometendo demais isso daqui, lá na prática que ele vai usar demais a quebra de munheca, o jogador de vôlei, o jogador de basquete, que ele vai ficar usando demais movimentos, eu posso comprometer, né, a saúde dessa articulação. Posso, não estou dizendo que eu vou, tá? Só um detalhe para a gente atentar. O cara está reclamando demais de dor no punho, o cara está reclamando de dor demais na articulação, no dedão, fazendo exercício, avalie a pegada dele para você ver se ele está fazendo uma pegada que pode estar forçando uma dessas articulações que ele está se queixando. Tá bom? Nesse sentido. Agora, todo mundo sabe que o supino trabalha peitoral maior. Só que aí vem alguns indivíduos e fazem a análise do supino inclinado. E aí reparem aqui que o banco deste indivíduo, ó, ele não está paralelo ao solo, ele está fazendo uma angulação aqui em relação ao solo. Olha aí para você ver, né? Tá bom? Então tem uma angulação aí em relação ao solo. O banco está inclinado. Mesma coisa, mesmas considerações, tá? Mesmas considerações. Observe a mão dele aqui, ó, para você ver o que a gente acabou de falar de pegada, como a barra está descendo fora do alinhamento da articulação do punho dele, né? Olha essa mão ali, ó, que está dando para ver, tá? Olha onde desce a barra, onde desce o antebraço. Tá certo? Só essa consideração mesmo, as mesmas. Agora, alguns indivíduos falam para a gente que o peitoral maior ele é dividido, né, assim, anatomicamente em 3 partes, tá? A gente tem os feixes inferiores do peitoral, né, que são esses feixes aqui, ó, tá? Os feixes costais do peitoral, né? Os feixes inferiores, tá certo? A gente tem esses feixes aqui, que é a maioria do meu peitoral, né? Que são os feixes externais, que saem lá do externo, beleza? E a gente tem os feixes superiores aqui, que são os feixes claviculares do peitoral, né? Que saem lá da clavícula. Então são 3 feixes aí que você tem no músculo peitoral. Feixes claviculares, externais e costais. E aí vem alguns alunos, alguns profissionais e falam que existe uma certa diferença de ativação dos feixes claviculares e external quando a gente faz o supino inclinado. Tá? Então, quando faz o supino inclinado, existe uma variação de estimulação do peitoral, no sentido de que fazer ele inclinado, você estará solicitando mais os feixes claviculares, né? E fazer ele horizontal, você solicita mais os feixes externais. E fazer declinado, né, com a cabeça para baixo do tronco, você solicita mais os feixes costais. A gente pode até, do ponto de vista biomecânico, né, entender que a decomposição de força vai mais para aquele feixe, mas quando a gente faz a análise cinesiológica, eletromiografia, ressonância magnética desses músculos, a gente tem o que está escrito aqui, ó, né, para você nesse trabalho. Então, um trabalhinho aí de 2014, né, mostrando que entre fazer o supino reto, horizontal, e o supino inclinado, né, não existe diferença de ativação do peitoral maior.
Então, feixes externais e feixes claviculares, eles vão ser solicitados, ativados com a mesma magnitude, tá bom? Mas o inclinado ativa o deltoide anterior mais do que o deltoide central e posterior. Então, o deltoide, a parte anterior do deltoide, ela recebe mais ativação quando eu faço supino inclinado em relação ao supino horizontal. Então, quando eu avalio o supino horizontal e o supino inclinado, os feixes anteriores do deltoide, que são esses aqui, ó, de branco aqui na imagem, ó, os feixes anteriores do deltoide, ó, tá? Esses feixes anteriores do deltoide, eles são mais ativados quando eu faço o supino inclinado em relação ao supino horizontal, tá certo? Então, essa é a diferença que a gente tem aí na maioria dos trabalhos publicados nesse intuito de avaliar a eletroestimulação que o músculo recebe. Algum problema até aqui? Esse trabalho de eletromiografia? Eletromiografia. Esse foi a eletromiografia. O padrão ouro hoje, tá? O padrão ouro hoje de avaliação de ação muscular chama-se ressonância magnética. Os melhores trabalhos, o resultado mais fidedigno que a gente tem hoje é feito através de ressonância magnética, que foi, inclusive, uma das publicações que eu fiz no meu Instagram recentemente. Se você estiver acompanhando aí, eu coloquei assim, ó, pullover latíssimo do dorso ou peitoral maior, né? E olha só aqui, ó, não sei se você vai conseguir enxergar por aí, eu acho que não, mas depois você dá uma lida nesse trabalho lá, ele fala, né, dessa estimulação, tá? Tem um também que eu coloquei do agachamento, o agachamento foi o mais novo aí que eu coloquei, tá? E aí ele fala aqui, ó, eu não sei se você vai ver, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se vai dar. Não vai não, porque até para mim aqui fica ruim de ver. Então abre aí o de agachamento, que você vai ver esse aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ler aqui, ó. Magnetic Resonance. Bem aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, Magnetic Resonance, onde eu mostro o artigo, né? Então tem o post, ó, tem o post do agachamento, tá escrito agachamento, tem a imagem do completo e do parcial, gráfico, e a última imagem aí é a imagem da capa do artigo, a primeira parte do artigo que eu estava lendo. Eu vou te mandar o artigo daqui a pouco também para você disparar aí para o pessoal, o artigo do Keitaro Kubo, que foi publicado em 2019, agora em junho de 2019. É um trabalho de altíssimo nível, ele usou ressonância magnética, então ele mesmo fala aí, ó, os volumes musculares by Magnetic Resonance Imaging, né, que é a imagem de ressonância magnética, tá? Ele faz, aí a Cris tem que jogar lá no Google Translator, né, Cris? Então, a maioria dos trabalhos hoje que tem esse padrão de avaliação, né, que a gente chama de padrão ouro de avaliação, são os que trazem mais resultados mais fiéis, tá? Mas resultados mais fiéis. Para fazer esse trabalho, ele é mais carinho mesmo do que os outros, né? Por isso que o pessoal faz a eletromiografia. O plano de saúde, uma ressonância é R$200? Então você imagina você pegar aí 20 pessoas num grupo seu, um grupo e tal, e mais 20 num grupo controle, vamos pensar só em 2 grupos, e você fazer a ressonância magnética aí de 40 pessoas a R$200, pensa aí, colocando assim, né? É lógico que esses trabalhos, quando são feitos, tem parcerias, né, tem fomento e tal, mas vamos pensar assim, o Borgin tem um grupo de estudo na Universo, e esse grupo de estudo vai fazer um trabalho com os alunos
da Universo do sexto período, e a gente vai fazer análise de ressonância magnética do músculo da panturrilha. Ah, cara, que jeito que a gente vai pagar isso, né? R$ 200, 20 pessoas. Que dia que você vai tirar do seu bolso aí esse dinheiro? Eu não tenho. Você tem para pagar isso? Porque vai ficar caro. Então acaba que a gente não faz. Aí a gente faz o quê? Uma eletromiografia, que você pega um eletromiógrafo emprestado, aí você vai lá e coloca o receptor no local e isso vai sendo jogado para o computador e sendo feita a leitura. Aí você interpreta os dados. Aí fica mais barato de ser feito, né? Mas é muito caro mesmo fazer um exame de imagem por ressonância, tá? Mas esse trabalho que eu estou te mostrando aí agora, do Silva, de 2014, 2014 ainda não tinha muitos trabalhos na parte de ressonância, tá? Ainda não tinha. Os meus cursos, eu faço, eu tenho várias informações dos meus cursos e aí eu uso sempre a informação baseada em ressonância magnética, tá? Eu não uso a eletromiografia, mas essa aula aqui, ela ainda não está atualizada para isso, né? Porque você tem que fazer as coisas de acordo com o que você tem disponibilidade. Por exemplo, aqui está um curso meu, né, que é o curso que eu dou de agachamento, mitos e verdades. Eu falo 2 horas só de agachamento, e aqui nesse slide, ó, você tem justamente o que eu acabei de publicar, que você está lendo aí de agachamento, inclusive com as mesmas imagens, só que eu fiz um outro gráfico aqui e postei um gráfico verde para seguir as cores da minha publicação lá, mas é o mesmo trabalho. Aí aqui eu falo do Keitaro Kubo, eu falo de outro que é o Cartesiano, também de 2002, que fez em eletromiografia para você comparar isso, mas aqui tá a publicação aqui, ó, Keitaro Kubo, que é o mesmo artigo que eu postei para vocês. Então esse é um curso que eu dou de agachamento. Aí eu falo muita coisa de agachamento. Quando eu falo avaliação de supino também, tem um curso que eu falo de supino, aí eu faço somente com as abordagens mais recentes, né? Eu busco todas as informações mais atualizadas e mais novas nesse processo, tá? Mas a informação que você está tendo, ela não é falsa, tá? Eu só não estou usando a citação do padrão ouro, porque num curso você tem que trazer informações mais atuais, né? Mas a informação que eu estou te passando, ela não é falsa, ou seja, fazer o supino reto e fazer o supino inclinado vai trabalhar o peitoral maior do mesmo jeito, tá bom? E ativar o deltoide anterior mais do que no reto, tá? Aí tem uma outra discussão que se faz, né? Que aí entra o doutor Paulo Gentil no meio, né? Não tem jeito de falar de exercício monoarticular sem citar o professor Paulo Gentil, né? Um grande nome dentro da educação física, respeitadíssimo, que tem um conhecimento muito forte e que coloca algumas coisas, né? E algumas pessoas que tentam visualizar no alto rendimento começam a criticá-lo sem entender a abordagem que ele está falando. Mas eu até coloquei um trabalho dele, tá? Até coloquei aqui um trabalho dele, depois você pode buscar, que é o trabalho do Rocha Júnior, Paulo Gentil e o Carmo, de 2007. E realmente ele tem sentido nisso, de falar que não necessita fazer exercícios monoarticulares, isolados. Só fazer o exercício multiarticular, né, o exercício que trabalha grandes grupos musculares, você já trabalha todo o grupamento que você precisa. Você não precisa fazer um exercício isolado. Então, não preciso fazer uma série, 3 séries do pec deck, do crucifixo, do fly, que é esse movimento que você está vendo aí na imagem, né? Não precisa. Por que não precisa? Porque entre supino e o crucifixo no aparelho, supino multiarticular, tanto faz com barra ou em aparelho, e fazer o crucifixo no aparelho, que é monoarticular, só trabalha a articulação glenumeral, né? Não existe diferença de trabalhar peitoral maior e deltoide anterior. E tem muitos trabalhos mostrando isso pra gente. Então eu trouxe um aí do Paulo Gentil para embasar isso, porque sempre que eu dou essa aula alguém fala do Paulo Gentil. E trouxe aí um trabalho mais novo até do que o dele, do Magalhães e colaboradores aí de 2012, que também tem essa mesma avaliação, essa mesma abordagem, tá? Pois, Borginho, eu gosto de fazer o crucifixo no aparelho. Eu também. E eu faço.
mesmo não sendo necessário. É gostoso fazer. Mas você vai fazer, toma cuidado com uma coisa. A força aplicada não é na mão. A força aplicada é no cotovelo que está apoiado aqui na almofada. Tá ok? E o outro detalhe que é o quê? Angulação entre tronco e braço. Não precisa, o risco é grande, você fazer uma abdução tão alta, tão intensa como esse indivíduo está fazendo aí. Não tem necessidade. Você compromete as estruturas articulares do ombro. Pode abaixar e fazer ele aqui embaixo, né? Pode fazer ele o crucifixo aqui com o braço e não com o braço aqui. Pode fazer com o braço aqui, que vai trabalhar o peitoral da mesma maneira. Tá bom? Então é só mais um cuidado que nós temos que ter com o nosso aluno. E com a gente, né? E aí, Borginho? Fazendo cabo, o que é bom fazer? Qual que é o melhor exercício? Que a gente sempre pergunta isso, né? Eu vou dar um curso, qual que é o melhor exercício para isso? Qual que é o melhor exercício para aquilo? Peso livre, máquina ou cabo? Não existe diferença na ativação do peitoral. Se você vai fazer elástico, cabo, corrente, máquina, peso livre, halter, barra longa, barra curta, o peitoral é ativado da mesma forma. Não é o equipamento, que muda a ativação do músculo, tá? O que muda a ativação do músculo é o que a gente viu nas primeiras aulas. O padrão de movimento neuromuscular que eu posso oferecer para o meu músculo, tá? Então, quando eu estiver estagnado, atingir um platô de desenvolvimento neuromuscular, eu tenho que quebrar este platô de desenvolvimento. Né? Ou mudando o exercício, ou mudando a sobrecarga, ou mudando a velocidade de trabalho, para que eu possa estimular novamente o meu sistema neuromuscular, para que novas fibras possam ser solicitadas, e aí conseguir gerar mais força e mais hipertrofia. Tá certo? Sempre nesse sentido. Eu coloquei isso lá, na postagem do Instagram também, Leandro. Depois você olha aí, uma que tem vários íconezinhos descendo aí, eu falo de 5 fatores que contribuem para a hipertrofia muscular. Depois vocês dão uma olhada nesse post aqui, ó. Como que eu posso oferecer estresse metabólico? Nesse post que está aqui, ó. Estresse metabólico. É uma das formas de gerar hipertrofia, mecanismos potenciais de hipertrofia induzida pelo estresse metabólico. O segundo, que eu coloquei edema, o segundo foi aumentar a solicitação muscular. Que é isso que eu estou acabando de falar para você. Quanto maior for a minha ativação neuromuscular, maiores são as chances de estresse metabólico, maiores são as chances de hipertrofia. Tá bom? Nesse sentido. Tem um artiguinho falando isso lá também, é só pegar para ler, tá? Eu estou sempre posto o artigo para você seguir. Ah, Borginha, aí eu devo ficar em pé ou eu tenho que inclinar o corpo para frente para fazer o crossover? Não vai mudar o peitoral maior de trabalho, a não ser que você fique completamente em pé com a polia alta e puxar ela para baixo. Aí você vai pegar mais os feixes costais do peitoral, tá? Mas ficar em pé, e puxar ele para frente, ficar inclinado e puxar ele meio para baixo, não muda em nada, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para tentar te explicar isso. Às vezes vai falar que não entendeu aí. É assim, ó. Se você está com o corpo em pé e puxa o cabo para frente, você está trabalhando o peitoral do mesmo jeito. Se você inclinar o corpo um pouquinho para frente, pegar seus bracinhos e jogar para cá e puxar esse peso numa... Aqui eu estou puxando o peso, né, os cabos nessa direção. E eu puxar os cabos
nessa direção, saindo de uma polia alta, repare que a angulação entre o cabo e o meu corpo continua sendo 90 graus. Tá ok? A angulação entre o cabo e o corpo do indivíduo continua sendo 90 graus. Não vai mudar em nada a angulação de fibras do peitoral que vão ser solicitadas. Tá certo? A diferença é que, nessa posição aqui, eu tenho maior estabilidade do meu corpo para puxar mais carga. Desse jeito aqui, se eu colocar uma carga muito alta, a carga puxa meu corpo para trás. Então, eu vou ter que colocar muita força de estabilização de core para eu conseguir mobilizar essa carga para frente. Tá ok? Inclinadinho, você estabiliza menos o corpo, mas tem que usar força de estabilização, só que você consegue descer com essa carga um pouco mais acentuada. E não é a carga que vai promover hipertrofia, tá? Não é ficar pegando peso demais. Por isso que é mais fácil rodar no tronco inclinado, né? Que aí você fica mais estável. Exatamente. Roda mais. Exatamente. Porque você não precisa mobilizar tanta força de estabilização. Agora no outro você precisa mobilizar menos, então você consegue roubar mais no movimento. A gente vai fazer isso na prática. A gente vai fazer isso na prática. A hora que a gente puder retornar aí, a gente vai fazer. Falar nisso, Leandro, vou retornar para a prática. Você falou com o Gilberto sobre a justificativa de não comparecer às aulas práticas? Não foi você que me perguntou ontem? Foi. Eu não compareci, não. Mas... É só você falar com o professor, tá? Só você falar com o professor, apresentar a sua justificativa do porquê que você não vai comparecer, porque às vezes você convive com pessoas do grupo de risco, né? Então você não tem a obrigatoriedade de comparecer às aulas práticas, tá? Mas fale com o professor sobre a sua justificativa de não comparecer às aulas práticas, sobre a sua não segurança em comparecer às aulas práticas. Não é só conversar com o professor. Perguntei ao Gilberto hoje como seria isso. Aí ele passou isso. Não, fala com o aluno para ele procurar o professor e conversarem sobre essas questões. Apesar de ser importante a aula prática, né? Mas... O professor, acho que não teve muito aluno na aula, acho que ele já marcou a aula online, na próxima aula já. O Edinho. Eu prefiro fazer aqui online do que marcar numa academia e colocar vocês em risco, mas cada professor está seguindo um procedimento aí, né? Se tem autorização. Borginho, e o apoio no solo, é bom? É bom. Fazer o apoio no solo é bom, que é esse desenho aqui, né? Fazer o apoio no solo é ótimo. É tão bom quanto o supino, na barra, lá no banco? Não, né? Não. É bem mais fraco. Mas é bom também fazer o apoio no solo, que o pessoal do CrossFit chama de push-up. Né? Empurrar para cima. Push-up. Empurrar para cima. Ou seja, você sai do solo e empurra seu corpo para cima. Aí a diferença que a gente pode avaliar é fazer ele no solo, como está nesse desenho, ou fazer ele aqui na fita de suspensão, como está essa menininha fazendo aqui. Né? Qual seria o melhor? Aí trabalhos mais modernos aí, de 2013, né, mostra pra gente que a maior ativação fica por conta de qual movimento? Do suspenso, né? O suspenso promove mais a ativação de peitoral maior, deltoide anterior e tríceps braquial. Tá certo? Porque exige muito mais trabalho neuromuscular. Muito mais trabalho neuromuscular por conta da instabilidade gerada. A instabilidade, a geração de instabilidade, ela faz com que aumente a minha participação neuromotora. Então, meu sistema nervoso fica loucão tentando mandar mais fibras entrarem em ação para estabilizar o movimento. Quando eu tenho um movimento estabilizado, que é o caso deste indivíduo do lado de cá, né? Que é onde está o laser apontando aí, o desenho cinza.
Quando eu tenho estabilidade, o meu sistema nervoso não precisa mandar tanta informação. Diminui a somação de ondas, diminui a frequência dos disparos, diminui a solicitação de fibras. Borginho, então seria legal fazer um supino na bola suíça, né? Eu pego uma barra pesadona ali, deito na bola suíça, ela fica jogando para lá e para cá, e eu faço esse supino ali com aquela barra empurrando ela para cima. Não. Não é interessante. Não é interessante fazer trabalhos de força com base instável. Não é indicado agregar carga externa com exercícios de base instável. Tá? Base instável utiliza sobrecarga baixa e não sobrecarga alta. Então, fazer treino para hipertrofia com base instável não é indicado. A base instável ela serve para aumentar a força, para aumentar o número de solicitações neuromusculares e não para gerar hipertrofia. Fazer agachamento em cima de bozu, fazer agachamento em cima de bola suíça, fazer apoio em bola suíça, supino em cima de bola suíça, ou de bozu, ou de rolo, ou de qualquer superfície que gere instabilidade, não é indicado, tá bom? Agora, quer quebrar o platô do seu supino? Quer quebrar o platô, não consegue mais agregar carga no supino, quer quebrar esse platô? Faça um exercício para peitoral com a base instável. Faça apoio com a mão em cima de um cushion, que é aquelas almofadinhas. Faça um apoio com uma barra dessa daí, uma fita de suspensão, tá? Eu tenho aqui no meu Instagram um exercício que eu postei, mas não falando do supino, falando da puxada. Deixa eu te mostrar porque a base de trabalho é a mesma, tá? Por exemplo, não precisa ser tão inclinado como a menina está fazendo aí. Eu postei aqui um treininho meu, deixa eu te mostrar aqui. Ó, vou fazer um aquecimento daqui a pouco, observe aqui, ó. Eu estou fazendo um trabalho aqui de estabilidade glenomeral e eu vou fazer agora um aquecimento para a puxada, que eu vou fazer depois. Aí como que eu faço o aquecimento? Com pouca inclinação. Olha lá, o aquecimento. Vou fazer uma puxada. A puxada lá no quadril, ó. Lá no quadril. Olha a minha inclinação. Não, Borginho, mas você está quase em pé. Exatamente. E está sendo solicitado bastante o meu latíssimo do dorso, tá? Agora eu vou para o treino, olha aqui. Aí tem toda uma sequência lá que eu fiz antes e tal, mas olha aqui a remada agora. Olha lá a inclinação como eu aumentei. Percebeu? E eu ainda posso ficar quase paralelo ao solo, que é o caso dessa menininha que está aí fazendo o apoio, né? Posso ficar quase paralelo ao solo. Vai depender do quê? Do meu grau de estimulação neuromuscular para a geração de força. Então ela está inclinadaça a fazer, cara, esse push-up suspenso que ela está fazendo aí é muito difícil. Você vai ficar querendo os braços fazer abdução o tempo inteiro, você forçando ele para adução. Tremendo, tremendo. Fazer desse jeito aí é muito complicado. Exige muita força. Exige muita ativação neuromuscular. Então você vai fazendo mais em pé, vai fazendo mais inclinado, vai fazendo mais inclinado e depois você vai descendo até chegar nesse patamar. Óbvio que preciso de uma graduação para chegar nisso aí. Sair do iniciante e chegar no RX, né, Leandro? É difícil, eu tenho que passar uma certa etapa ali para que isso possa acontecer, tá? E aí, as paralelas. Tradicionalzão exercício de praça, né? Tradicional, toda praça tem uma paralela para você fazer lá, né? Ou mergulho. Dips, para alguns, lá no CrossFit eles chamam de dips. Ring dips, quando eu faço mergulho na argola. Bar dips, quando eu faço nas barras. Box dips, quando eu faço nos caixotes. Mas é sempre os dips, as paralelas. Ou seja, eu vou fazer um exercício aí para peitoral, tríceps e ombro, os motores primários, né? Um exercício multiarticular, que é o do desenho que está aí.
Mas o bacana desse slide aqui é isso aqui, ó, esse comparativo feito por alguns trabalhos, tá? Que mostram pra gente o seguinte. Esses 4 primeiros aqui, ó, não tem diferença de ativação. Fazer supino barra, fazer pec deck, crucifixo no crossover ou supino na máquina, ativa o meu peitoral maior da mesma forma. Aí eu vou para o crucifixo inclinado, diminui um pouco a ativação. Paralelas, diminui mais. Apoio suspenso, diminui mais. Push-up na bola, o apoio na bola de medicine ball, aquelas bolas suíça, aquelas fitball, aquelas bolas da fisioterapia grandonas, né? Fitball. Então, fazer o apoio segurando aquela bola diminui ainda mais a ativação do meu peitoral. E fazer o apoio no solo diminui ainda mais. Então, fazer apoio no solo ativa menos que fazer o apoio na bola, que ativa menos que fazer o apoio suspenso, que ativa menos que fazer as paralelas, que ativa menos que fazer o crucifixo, que ativa menos que fazer supino na máquina, na barra, pec deck ou no crossover, crucifixo, ou supino no crossover. Beleza? Então você tem aí essa diferença. Fala. Qual que é o pec deck? Pec deck, vamos voltar aqui. Pec deck. Pec deck ou crucifixo no aparelho, ou fly, ou borboleta. Cada um dá um nome diferente para esse exercício aí. Né? Alguns aparelhos, eles permitem que a gente segure do jeito que ele está segurando aí. Eu seguro na manopla aqui, coloco a força com o meu antebraço e eu puxo o antebraço. Esse é o crucifixo no aparelho. Alguns, que são os mais novos, principalmente da linha Life Fitness e Hammer, o que eles são? Abertos. É uma manopla que eu seguro ela com a mão, ela permite um pouco de movimentação, né? E eu faço o movimento aberto, como se eu estivesse fazendo um crucifixo. A carga mobilizada neste aberto, ela é menor do que a carga mobilizada neste fechado. Tá? A carga mobilizada. Então, se eu fizer um crucifixo no aparelho do jeito desse desenho aí, eu consigo pegar mais carga. Tá? A carga externa. Tá bom? Por quê, Borginho? Por quê? Porque eu estou pondo força aqui e a articulação está aqui e o meu músculo está aqui. Então, o meu sistema de alavanca interpotente, né, o ponto de resistência, o braço de resistência, né, o braço de resistência, ele é menor. Se esse indivíduo estivesse com o antebraço estendido e a mãozinha aqui, ó, eu estaria colocando o meu ponto de resistência aqui na mão. O que faria com que o meu braço de resistência fosse maior. E, consequentemente, a potência seria menor. Então, a vantagem mecânica seria da resistência. Né? Então, a potência perderia bastante trabalho nesse sentido. Tá? Então, se eu pego aberto, dificulta, um braço de alavanca muito grande, sobrecarrega também a articulação do cotovelo, né? Ou sobrecarregar, ficar com o cotovelo estendido. Então, eu teria que fletir um pouco o cotovelo para tirar a sobrecarga dessa articulação. E fazendo ele fechadinho como do desenho, eu consigo proteger a articulação do cotovelo, sobrecarregar o músculo, né? E mobilizar mais carga. Mas eu acho que é por isso que os equipamentos hoje estão mudando e trazendo esse mais aberto. Por quê? Porque aí ele coloca um tanto de peso lá e pode entrar qualquer macaco para fazer o exercício, que ele não vai pegar todo o peso, ele não vai zerar o aparelho e começar a falar mal da marca. Então, com o braço de alavanca maior, ele vai pegar menos peso e acaba que ele não consegue zerar ali. Só que aí coloca em risco a articulação do cotovelo desse indivíduo, porque ele vai querer pegar mais carga. Né? Ainda existe uma gama enorme de profissionais da educação física que trabalham com a musculação
E quase a totalidade dos praticantes de musculação ainda acreditam que pegar mais peso, jogar mais carga externa é melhor do que fazer um treino mais denso, né? Então tem gente que ainda pensa que a intensidade do treino ela é mais importante do que a densidade do treino, né? A densidade é o volume completo que eu faço com pouco tempo de intervalo, né? Então o tempo em contração ele tem que ser maior do que meu tempo em intervalo. Quando isso acontecer, eu estou com um treino mais denso. E à medida que eu diminuo meu tempo de parado e aumento meu tempo da musculatura sob tensão, eu aumento a densidade do meu treino. E aumentar a densidade do treino é mais importante do que pegar muita carga. Então, às vezes você coloca lá, você vai ver um treino de um cara que ele... Eu calculo o tempo dos meus alunos, né, fazendo treino dos meus, ou meus treinos também. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma planilha aqui de um treino com o cálculo aqui. Eu vou pegar aqui, ó, que aí eu sei onde ela tá. Quer ver? Vou pegar aqui de um curso que eu dou também. Aí eu faço toda essa avaliação. Espera aí um pouquinho. Quando você faz o cálculo de um treinamento, pessoal, você pode fazer o cálculo... Aqui, eu vou pegar um curso que eu dou lá na Bluefit, ó. Periodização. Falar de fisiologia de periodização. Um curso que eu dou lá na Bluefit. Para os profissionais lá da Bluefit, estagiários e professores. Quando eu monto um treino, eu tenho que pensar em quanto tempo o músculo desse indivíduo vai ficar sob tensão. E quanto tempo esse indivíduo vai ficar descansando. Tem aluno que vai para a academia e fica mais tempo descansando do que treinando. Do que com o músculo contraído. Meu amigo, você vai ficar 1 hora na academia. O aluno seu de personal vai te pagar 1 hora de aula. Ele vai ficar 1 hora com você. As outras 23 horas ele não vai ficar com a musculatura sob tensão. Mas naquela hora que ele está com você, você ainda vai deixar ele mais tempo com os músculos descansando do que gerando tensão? Aí é uma coisa que você tem que pensar, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, um aluno, a situação de um aluno iniciante. Por exemplo, um treino dele aqui, ó. Um aluno iniciante, tá? Vou projetar esse slide aqui mesmo para você ver. Aí eu tô aqui, supino máquina, remada, ele vai fazer misto, né? Ele vai fazer uma terceira opção de periodização aqui, que é um treino misto. 33 exercícios, corpo inteiro para fazer no dia, tá? Por exemplo, ele tem tempo lá, tem 1 hora para ficar lá. Ele fala pra você, eu tenho 1h30 para ficar na academia. Aluno de academia, tá? Tô dando aula para Bluefit, professor estagiário, tô montando um treino para um aluno de academia. O cara fala para mim que vai ficar 1h30 na academia. Eu falo, beleza. Vai fazer o cardio e 1 hora de musculação. E o cara tem que emagrecer. Ele quer emagrecer. Então eu tenho que colocar ele para gastar calorias. O déficit calórico dele tem que ser maior do que o consumo. O que eu vou fazer com esse aluno? Olha só o que eu estou fazendo aqui. 3 séries de 15 repetições. 3 séries de 15 repetições. Tempo por série. Usando 1 minuto. Usando a cadência. 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico, 2 segundos contraindo, 2 segundos voltando, 2 segundos indo, 2 segundos voltando, 0 parado em cada ponto. São 4 segundos por repetição. 4 segundos por repetição, vezes 15 repetições, dá 60 segundos. Ou seja, cada série de 15 repetições, ele vai gastar 1 minuto. Se eu der... São 3 séries, olha aqui para mim, são 3 séries. Se eu der 1 minuto e meio de intervalo aqui, 1 minuto e meio de intervalo aqui, são 3 minutos de intervalo. Então ele vai ficar 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e meio e 1 minuto e meio. E 1 minuto e meio para partir para o próximo exercício. Ele vai ficar 4 minutos e 30 segundos parado e 3 minutos contraindo. Mas eu não vou contar com a transição, não. Vou contar que ele vai sair de um e já vai começar o outro. 3 minutos contraindo, 3 minutos parado. Tempo total de treino, 33 minutos. Tempo total de parado, 33 minutos. Agora eu vou para o indivíduo avançado. Vou pegar aqui.
Vamos pegar o intermediário. Pronto. Vamos falar que ele está fazendo, um aluno intermediário, fazendo uma ficha A e B. Superior no A, inferior no B. E eu coloquei esses 9 exercícios aí para ele. Eu acho que tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios para ele. E ele fala para mim que tem 1 hora para ficar na academia. E ele vai fazer hoje o treino de inferior. 3 séries de 12 repetições. Usando a mesma cadência. 4 segundos por repetição. São 48 segundos por série. Ele vai gastar por série 48 segundos. Como são 3 séries, são 2 minutos e 24 segundos. Se eu der 1 minuto e meio de intervalo aqui, 1 minuto e meio de intervalo aqui entre uma série e a outra, ele vai ficar 3 minutos parado e 2 minutos e 24 contraindo. Total do treino dele são 24 minutos descansando e 19 minutos treinando. Então pode até ser, nesse caso aqui, Leandro, que o cara pegue carga demais. E ele tem um treino intenso. Mas não é um treino denso, porque a razão do tempo em contração ela é menor do que o tempo dele de descansando. Se eu pegar um aluno avançado, aí eu mudo ainda mais a figura. O cara fica mais tempo parado e menos tempo ainda. Pegando um cara avançado fazendo 3 de 10, hein? Imagina o cara fazendo 3 de 8. E presta atenção numa coisa. Ele está fazendo 1, 2, 1, 2. 4 segundos. Eu quero que você depois avalie um cara treinando fazendo 3 de 8. Ele faz praticamente assim, ó. 1, 2. Ele gasta de 2 a 3 segundos no máximo por repetição. Ele não gasta os 4. Essa cadência 2-0-2-0, pessoal, ela é lenta e o cara faz muito mais rápido do que isso. Então eu estou colocando aí na cadência 2-0-2-0, esse cara está gastando 16 minutos. Você imagina ele fazendo um pouquinho mais rápido, ele gasta 12 minutos no treino total dele. E se ele ficar 1 minuto e meio de intervalo entre as 3 séries, ele fica 3 minutos, são 24 minutos parado, 16 minutos treinando, 40 minutos total de treino na academia. Você está entendendo, pessoal, o que eu estou falando? E às vezes ele está pegando peso demais. Um cara avançado fazendo método ABC. Está pegando peso demais, Leandro. Pessoal, ele está fazendo um treino intenso. Mas ele não está fazendo um treino com densidade. E a densidade, ela pode ser mais benéfica para esse indivíduo. A maioria dos indivíduos, ela pode ser mais benéfica do que pegar carga demais. Então, fazer um treino denso, mais volumoso, menos intervalo, gera mais resultados de hipertrofia. Por isso que você vai ver os caras falando assim, os trabalhos falando assim, ó. Drop set gera um pouco mais de hipertrofia do que o tradicional. Biset, triset. Por quê? Porque eu faço contração, eu fico tanto tempo sob tensão e pouco tempo descansando. Rest pause é um excelente método para agregar densidade no treino de um aluno. Depois a gente vai falar de métodos, tá? Relaxa, depois a gente vai falar método por método. Tá? Então, fazer esses métodos mais intensos, né, que promovem mais intensos ou mais densos, se o indivíduo estiver comendo bem, descansando bem, ele vai ter mais rendimento, né, ele vai ter mais hipertrofia. Ah, então agora eu vou fazer só treino denso. Não, não é assim também não. Fazer treino até a falha é a melhor coisa que tem. É bom, né? Ah, vou fazer treino até a falha. Não é assim não. Tá? Não é assim que tem que ser, não. Eu tenho que aproveitar todas as ferramentas que eu tenho. Então, dependendo do seu aluno, em um momento, vai ser interessante você fazer um treino denso. Em outro momento, vai ser interessante você fazer um treino intenso. Em um momento, vai ser interessante você fazer um treino até a falha. Em outro momento, talvez até a falha não seja interessante. Tá? Depois dá uma lida aí no último post do Instagram do Borginho. Porque eu postei um negócio de hipertrofia
Aí um aluno me mandou no direct aqui, aluno não, já formou já. Borginho, então qual que é a melhor estratégia para gerar hipertrofia? Ele fez essa pergunta para mim. Então, qual que é a melhor estratégia para gerar hipertrofia? Porque eu fiz um post falando sobre fatores que interferem na hipertrofia e a memória muscular para ganhar hipertrofia. Aí eu respondi para ele, a melhor estratégia é saber usar várias opções de promoção de estímulos, organizando o treino de forma lógica e progressiva. Então, em algum momento eu vou usar B7, em algum momento eu não vou usar B7. E progressivo. Não adianta eu pegar um cara que está iniciante aqui e fazer uma adaptaçãozinha e pum, lá em cima. A hora que eu chegar lá no tempo, eu vou ter que abaixar aí de novo. Então tem que fazer o quê? Fiz a adaptação, progredi mais um degrau, passo para outro degrau, passo para chegar num nível avançadíssimo. Não adianta eu pegar um aluno hoje, iniciante no treinamento, que já treina 6 meses, 3 meses, e fazer um movimento de flexão nórdica com ele. Primeiro eu tenho que ganhar um mínimo de resistência daquelas articulações, daqueles tendões, para poder fazer uma flexão nórdica, que é uma flexão de joelhos e cadeia cinética fechada. Primeiro eu faço a cadeia cinética aberta com ele, para depois eu fazer a fechada, num movimento tão complexo. Então não é porque eu assisti o curso do professor X e ele falou que a flexão nórdica é excelente para posteriores de coxa, que eu já vou chegar no meu aluno iniciante e aplicar. Eu tenho que gradualmente colocar ele naquela situação. Né? Então eu estou falando aqui que o push-up tradicional, que você está vendo aí, o push-up tradicional é o que menos estimula, né, é o que menos estimula o peitoral. Eu não estou falando que ele é ruim. Ele pode ser ruim para o cara que está lá na etapa de ganhar massa muscular para ser um fisiculturista. Para que ele vai fazer um push-up tradicional? Vai para o supino. O cara está no momento de ganhar massa muscular, está comendo para isso, descansando para isso, suplementando para isso. E eu vou perder tudo isso, às vezes até usando algum recurso ergogênico ilícito para ganhar mais volume, ganhar mais massa muscular. Eu vou perder isso fazendo um push-up no solo? Não. Eu vou jogar ele no supino, vou jogar ele no pec deck, eu vou jogar ele no supino inclinado. É onde eu vou ter ganho de massa muscular, é onde eu vou ter maior estimulação do peitoral dele. Aí pronto, cheguei naquela etapa, agora chegou o momento de dar uma quebra, aí tudo bem, eu vou continuar treinando peitoral. Só que agora eu vou pegar um movimento que estimula menos. Agora eu vou pegar, fazer um paralelo, agora eu vou fazer um apoio tradicionalzão aqui no solo. Tá certo? Então existem muitas ferramentas, né? Não é porque eu coloquei lá ainda assim, né? Não é porque eu estou te dando uma receita de bolo que você vai conseguir fazer um bolo belíssimo no primeiro dia, não. Até para seguir uma receita de bolo, com os ingredientes e quanto tempo você vai colocar no forno, exige experiência. Experiência de saber que um forno é a gás, o outro forno é elétrico. Experiência de saber que tipo de forma que você está colocando para saber quanto tempo você vai deixar aquele bolo assando. Para saber em que velocidade que você deve bater aquela massa. Porque você está usando ovos caipira ou ovos de granja. Você está usando uma manteiga desidrogenada ou uma manteiga hidrogenada. E às vezes isso não é colocado na receita. Às vezes você coloca numa forma e o bolo cresce demais e extravasa, porque você não sabe, não tem experiência de que um tanto de massa X tem que exigir uma forma de um volume maior. Então existe uma série de fatores para se fazer um bolo. Para se montar um treinamento de musculação também exige o quê? Exige preparo, exige prática. E é praticando que você vai conseguir chegar nesses fatores um pouco mais, né, pesados, detalhados do treinamento de força, da musculação. Tá bom? Perguntas? Não, eu tenho pergunta, mas deixa para quando for. Não, ou mania de falar deixa quieto. Não tem deixa quieto, não. Faz a pergunta logo, moço. Não, era sobre, por exemplo, CrossFit é um treino diferente todo dia. Aí aplicar essa prática de fazer um treino diferente todo dia na musculação é interessante, porém não é um negócio que você deve usar com o aluno o ano inteiro, né? Tipo, um mês você aplica essa prática, vamos treinar diferente um mês, todo dia.
é interessante ou não, mas por isso que eu falei, era uma pergunta pertinente para quando você for falar de treinos. Não, a gente está falando de tudo, é de musculação. É interessante você fazer a pergunta quando você tem a dúvida, porque senão depois você perde até outras linhas de raciocínio. É interessante você fazer um treino diferente todo dia para o seu aluno na musculação? Para o seu aluno que não gosta de rotina, é interessante. Para você, não é interessante, vai dar muito trabalho você montar um treino diferente para segunda, para quarta e para sexta. Estou pensando em um aluno de personal. Porque aluno de academia, nunca nessa vida eu vou montar um treino diferente toda semana. Nunca nessa vida, como professor de sala de musculação, que eu tenho em determinado momento 50 alunos na sala, desses 50 alunos, 10 são meus, e mais 2 são novatos. Mas é nunca nessa vida que, como professor de sala, eu vou montar um treino diferente por semana para um aluno desse. Por mais que ele seja meu amigo. Não tem condições estruturais de um professor de sala montar um treino por semana diferente para um aluno. Agora, um aluno meu de personal, Leandro, que ele detesta a rotina. E ele está me contratando porque ele falou assim, eu odeio sala de musculação. Não aguento mais pegar aquela ficha. Eu nem pego a ficha mais, porque eu já sei meus exercícios. Eu já decorei. Esse aluno, ou você faz um treino diferente, ou você vai perder esse aluno para outro personal. Ou nós vamos perder esse aluno para o sedentarismo. Ou esse aluno vai perder a qualidade de vida para a comida que não presta, para o sedentarismo, para o tabagismo, para o alcoolismo. E toda vez que falar de educação física, eu falo, odeio educação física. Então, qual que é meu papel como profissional? Além de melhorar estética, reduzir peso e tudo mais, é fidelizar um aluno ao exercício físico, ao estilo de vida saudável, e não ao sedentarismo. Então, se ele vai me contratar como personal e eu já sei que ele odeia rotina, eu vou ter que montar um treino diferente por semana. Às vezes, um treino diferente a cada dia. Já que é o corpo inteiro, não é difícil. Eu monto apenas o grupamento muscular que eu vou trabalhar. E aí, numa segunda-feira, eu faço um supino. Na quarta-feira, eu faço um crucifixo. Na sexta-feira, eu faço um supino com halteres no banco inclinado. Trabalhei o peitoral do mesmo jeito, só que eu mudei o exercício para ele. Então, na fichinha do meu aluno que odeia rotina, Leandro, eu já coloco assim, ó, peitoral, supino reto, supino inclinado, crossover, peitoral no crossover, lá, crucifixo no crossover. Por que eu coloquei os três assim? Porque eu olho, hoje é que dia? Segunda? Aí eu olho na fichinha dele, é supino com barra. Hoje é quarta? É crucifixo. Hoje é sexta? É o terceiro exercício. Então eu coloco 1, 2, 3 nomes. Porque eu sei que o peitoral vai ser trabalhado do mesmo jeito nos 3. Então eu estou fazendo o mesmo treino. Só que eu estou fazendo exercícios diferentes. Estou usando a mesma carga, só que eu estou fazendo exercícios diferentes. Eu não preciso mudar o método. Toda a aula. Eu posso mudar o método na próxima semana. Hoje eu estou fazendo, vai ser essa semana, supino, crucifixo e crossover. Supino, supino inclinado e crossover. E eu vou usar o tradicional, 3 de 12, 3 de 12, 3 de 12. Aí eu já coloco uma barra na minha planilha e na segunda linha da barra eu coloco... vou usar carga leve, eu vou fazer 3 de 20. Os mesmos exercícios. Vou usar o método tradicional. Só que eu vou fazer 3 de 20. Em vez de trabalhar hipertrofia, eu vou trabalhar resistência muscular localizada na próxima semana. Com os mesmos exercícios. A hora que aluno, cara, é o trem mais engraçado. Eles querem contar. Então eu falo, vamos lá, comece. É para fazer quantas? Eu falo, não, pode ir fazendo, que eu tô aqui contando.
Aí, quando eu vejo que ele está cansando antes da 12, eu falo, quero mais 2, quero mais 1, quero mais 3. Vai lá, mais 3. Para chegar naquela zona alvo de trabalho, sabe? Só para isso. Mas se eu vejo que ele fez 12 e ainda está tranquilo, eu deixo ele seguir. Então eu vou fazendo um método até a falha, por exemplo. Então você tem que conhecer seu aluno, conhecer a carga, conhecer o treino, conhecer o exercício para você ir fazendo isso. E aí, Leandro, não dá trabalho montar um treino diferente, não dá muito trabalho montar um treino diferente na sala de musculação. No CrossFit dá. No treinamento funcional, dá muito trabalho montar um treino diferente toda aula. Porque eu tenho que pensar na parte principal da minha aula. No CrossFit, não adianta eu pensar no WOD. Eu tenho que pensar no WOD, que é a parte principal do treino, o Workout of Day, e eu tenho que pensar no skill que eu vou fazer em específico, aquele movimento, do treino do WOD, e eu ainda tenho que pensar no warm-up, que vai aquecer de forma adequada para o skill, que vai trabalhar de forma adequada para o WOD. O meu treinamento funcional também. A parte de preparo do treino, preparo do movimento, ela tem que coincidir e ajudar a minha parte principal da aula, e a minha parte principal da aula, eu tenho que fazer uma parte regenerativa no final que contribua com a parte principal da aula. Então isso dá trabalho. A musculação se fala assim, hoje é corpo inteiro, então você vai fazer peito, costas, abdômen inferior. Aí volta mais um de peito, costas, abdômen inferior. Pronto. Peito, costas, abdômen inferior. Eu escrevo desse jeito para o meu aluno que vai fazer treino inteiro, treino de corpo inteiro. Segunda, quarta e sexta. Eu escrevo, hoje é peito, tal, tal, tal. Aí eu venho e coloco um exercício e as variantes dele para segunda, quarta e sexta. Outro exercício, a variante dele para segunda, quarta e sexta. Outro exercício, a variante dele para segunda, quarta e sexta. Então, eu trabalho grupamento muscular. Trabalho grupamento muscular. E aí eu coloco segunda, quarta e sexta, exercício X, Y, Z. Então, se eu vou alterar demais, eu faço isso que eu estou te falando agora. Supino banco reto, supino aparelho, crucifixo no crossover. Então, são 3 exercícios diferentes para o mesmo trabalho muscular. Deu para entender, Leandro, a colocação que eu fiz? Eu estava pensando... Borginho. Eu ou você, sim, pessoas que já têm noção para passar um treino. Aí você vai treinar. Você faria esse treino diferente todo dia para você hipertrofiar mais? Eu estava pensando assim, sabe? Fazer um treino diferente todo dia não é garantia de mais hipertrofia, né? É garantia apenas de uma mudança de estímulo. Então, o que o Borginho faz, né? Eu tenho minha planilha, eu monto o meu treino, tenho aqui os meus exercícios. Então, amanhã eu vou treinar peitoral. Hoje foi inferior. Amanhã eu vou treinar peitoral. Então, eu tenho aqui, na minha planilha, deixa eu ver se eu lembro ela aqui, é o crucifixo no aparelho, que eu vou usar para exaustão. Então, eu vou fazer crucifixo no aparelho, músculo isolado, e depois eu vou para o supino. Mas se eu chegar na academia, e os 3 aparelhos de crucifixo no aparelho, as 3 máquinas estiverem ocupadas, eu não vou ficar esperando o aluno terminar ali. Se a academia estiver lotada, eu estou vendo que tem gente do lado esperando, eu não vou esperar. O que eu vou fazer? Eu vou para outro exercício, que trabalha o peitoral da mesma forma, e mudo. Em vez de fazer o pré-exaustão, eu faço 3 de 12, 3 de 12, 3 de 12. Vai ser diferente? Não, eu só ia fazer uma pré-exaustão. Vai interferir na minha hipertrofia? Não, porque foi um dia só. Não, porque eu não sou atleta. Não, porque eu não quero ganhar massa muscular do jeito que um fisiculturista pretende. Não, porque eu trabalho para a qualidade de vida. Então, um dia quebrar o meu treino porque tem máquina demais ocupada, não vai me atrapalhar. Então, o meu aluno de personal, ele também tem que entender isso. No 3 de 12, mas ainda está tranquilo, pode fazer mais. Ah, hoje não era crucifixo? Era, mas está o aparelho ocupado, vamos fazer o supino que solicita o músculo da mesma forma. Vamos fazer o crucifixo no crossover, vamos fazer o crucifixo com halteres, que eu vou solicitar o músculo da mesma maneira. Por isso a gente tem que ter, gente, leitura. Por isso a gente tem que estudar. Por isso a gente tem que ler tudo, o tempo inteiro. Porque quanto mais a gente lê, mais bagagem a gente tem para a gente poder argumentar com o nosso aluno.
À medida que a gente pega aquele conteúdo na academia, lá na faculdade, né, na Academia da Educação Física, lá na faculdade, e você pega o que o Borginho está te falando aqui, engole isso e trata isso como verdade, vai tocar a sua vida profissional, você está fadado ao insucesso. Se você não pegar essa informação que eu estou te trazendo aqui e confrontar essa informação com outros professores, outros livros, outros autores, outros artigos, se você pegar isso aqui e engolir, você não é um profissional competente. Você está fazendo um decoreba de uma aula que eu estou te dando aqui por 2 horas no máximo. Isso não é ser profissional. Então essa aula serve para quê? Por que eu te passo o material antes? Para você estudar. Para você chegar aqui e a gente discutir. Eu acabei de te mostrar um curso de agachamento que eu tenho aqui. Acabei de te mostrar um curso de agachamento que eu faço ele em 4 horas. São 4 horas falando de agachamento. Sabe quantas horas eu vou falar de agachamento para você na hora que chegar a nossa aula disso daqui? 20 a 30 minutos. Eu vou falar de 20 a 30 minutos com você sobre agachamento. Ou seja, o resumo do resumo do resumo. Em um curso eu falo 4 horas. Sabe quanto tempo eu gastei para montar o curso de 4 horas de agachamento? Sabe quanto tempo eu gastei para montar aquele curso de 4 horas de agachamento? 4 horas de curso. Eu gastei 20 a 30 horas. Pode pôr para 30 horas. 20 a 30 horas de leitura de artigos. Foram mais de 50 artigos que eu li sobre agachamento, quadril, joelho, livros. É muita informação. Então eu estudo por umas 30 horas para montar uma coisa de 4 horas, 5 horas. Eu estudo um monte para montar uma aula dessa de 2 horas aqui para você. Quando vocês entraram, eu já estava conversando com o Lucas Souza. E eu estava falando do Lucas, que ele estava lendo um livro, eu estava falando, cara, eu estava lendo esse livro aqui agora, ó, falando sobre hipertrofia e tudo mais, para ter embasamento para montar mais uns postzinhos ali do Instagram. Você sabe por que eu posto as coisas no Instagram? É por diversão. Eu não posto coisa no Instagram para te dar informação, não. Eu posto por diversão. Eu me divirto fazendo aqueles posts. Sabe por quê? Porque eu pego essa informação aqui, ó, e tento resumir ela para você. É isso que eu faço. Aquilo ali é diversão, gente. Entendeu? Postar um negócio no Instagram é diversão. Dar um curso. Eu gasto 30 horas para montar um curso. É diversão. Eu vou lá e... Eu não faço para te dar informação. Eu faço para me divertir. Então, a hora que eu monto um post no Instagram todo bonitinho, com a cor X, com a cor Y, com a letra tal, e eu posto aquela informação lá, eu faço assim, nossa, foi massa, esse post ficou legal. Não tô nem aí quantas curtidas vai ter, se você comentou, se você não comentou. Eu quero que aquela informação ela seja divulgada, mas eu não vou te obrigar a isso. Então, se você vai compartilhar, enviar aquilo para alguém, é alguém que vai ler uma informação. Entendeu? E pega e vai falar assim, nossa, cara, e aí vem isso que eu tô falando agora para você. A pessoa que vai falar, nossa, olha só o que o Borginho postou aqui. É isso que eu tô falando para você fazer. Não pegar a informação que eu tô te trazendo aqui e engolir. Tem gente lá de outro local que nem foi meu aluno. Hoje eu até repostei a pessoa aqui, a Flávia, que é do CrossFit, inclusive, viu, Leandro? Lá da AVX, namorada do Célio, do CrossFit. O Célio também é do CrossFit. E a Flávia pegou e estava falando de agachamento, cara, no stories dela lá, falando de agachamento, eu peguei pelo treino de agachamento, ela pegou e falou, gente, ó, leia o post do Borginho. Tudo que eu tô falando aqui eu não preciso mais falar, tá tudo escrito ali. Aí ela me mencionou no history dela. Ela fez isso e outras pessoas que não me conheciam começaram a me seguir e me mandaram mensagem, inclusive, fazendo algumas perguntas, né, sobre o agachamento. Aquele tipo de agachamento lá que é o completo versus o limitado a 90 graus. Então é isso que a pessoa fez, que eu tô falando para você. Ela não pegou toda a informação que ela adquiriu lá na faculdade e engoliu aquilo, não. Ela foi ler uma coisa do professor, de outra pessoa, e falou assim, mas por quê? Eu não tô entendendo isso, não tô entendendo aquilo, eu aprendi assim, eu aprendi assado. Aprender uma coisa não significa que ela é verdade absoluta e tem que ser levada pro resto da vida.
Por exemplo, eu aprendi na faculdade com o meu professor de cinesiologia, de exercício, e o meu professor de musculação, né, que o exercício pullover, que está aí demonstrado para você, era um exercício para dorsais. Eu aprendi isso na faculdade. Nos meus primeiros cursos de educação física que eu fiz, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já fazia curso na área da educação física, de tanto que eu gosto do negócio. Os primeiros cursos que eu fiz foi no SESI. SESI ali da Marginal Botafogo, ali, esqueço o nome dele lá. João Bento, no auditório João Bento ali no SESI. Ali. Sesc, né? Sesc. Cara, o professor falou isso pra mim lá. Pullover é para dorsal. E eu treinava, no ano de 2000, eu treinava pullover para dorsal. Quando eu treinava costas, remada, puxada e tudo mais, o que eu fazia? Pullover. E olha só esse gráfico aqui, ó, do Marchetti e do Urshida, que eu tenho um artigo dele aqui também, depois eu passo para vocês, de 2011, trabalho antigo já. Olha, nem sei se você está enxergando aí, tem gente que nem vê. Olha esse gráfico aqui, ó, que eu pintei de amarelo aí, ó. Essa é a estimulação do latíssimo do dorso durante o exercício pullover. Olha a estimulação do peitoral maior no mesmo exercício pullover. Que foi um post que eu fiz no Instagram usando esse artigo do Marchetti e do Urshida aí, ó. Aí eu estudei, montei a aulinha sua aqui, montei o post lá, aí eu me divirto com o negócio, porque, cara, você vai lá e aprende. Aqui, ó, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é a fase positiva, tá? Então, essa aqui é a fase concêntrica, e essa daqui é a fase excêntrica. Então, quando ele sobe, é a concêntrica, e quando ele desce, é a excêntrica. Desce atrás da cabeça, tá? Olha só a estimulação aí do músculo peitoral maior, tanto que ela é superior à estimulação do latíssimo do dorso, né? Muito diferente, né? Tá vendo, Leandro, a quantidade de informação que eu trouxe para você do pullover aí? Olha a quantidade de informação que eu postei aqui no Instagram, ó. O artigo, mais um gráfico mostrando a fase concêntrica, descendente e ascendente, né? Mais outro gráfico mostrando a participação do peitoral maior do latíssimo do dorso. Mais outro gráfico. Esse gráfico aqui eu coloquei para você. Esse aqui eu achei bacana, eu coloquei ele aqui para você. Ó. Que é nesse próximo slide aqui. Ó. O gráfico do trabalho do Campos e do Silva em 2014, trabalhinho bacana também. Para você ver que o pullover, mesmo para peitoral, é um exercício menos interessante. Olha só a estimulação aqui de preto do supino e a estimulação aqui de cinza do pullover. Olha os dois gráficos aí para você ver a diferença. Olha como o peitoral é estimulado fazendo supino, no gráfico aí de preto, a coluna de preto, e a coluna de cinza é a estimulação do peitoral fazendo o pullover. Percebe a diferença? O tanto que o peitoral trabalha mais do que fazendo supino, mais do que o pullover. Por isso que o Paulo Gentil, gente, quando ele fala assim, não tem necessidade de fazer um outro exercício além do básico, ele está certo nisso. Você percebeu? Porque o básico, que é o supino, ele trabalha muito bem o peitoral maior, o deltoide e o tríceps braquial. Então, para que eu vou perder tempo fazendo um pullover, que o meu aluno não tem nem consciência corporal, às vezes, para fazer isso? Né? Tá? Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Qual exercício que eu vou passar para o meu aluno? Tenho necessidade de fazer um isolado ou não nessa fase do treinamento? Né? Agora, esse outro exercício aqui, ó, não é o pullover, né? Chama pull down.
Esse é para dorsal. Esse não é para peitoral. Esse é para dorsal. Mas a gente vai falar dele na próxima semana, e a gente já começa nesses slides aí, e nesse slide aqui. E já começa a discutir a participação dos dorsais nos movimentos. Tá bom? Dúvidas, pessoal?